sobre política, sobre as eleições, os bastidores. Bom dia, Mário. Muito bem, muito bom dia. Olha, a gente tem hoje a expectativa muito grande na cidade de Caruaru, porque estaremos com a expectativa da divulgação da pesquisa Datafolha, né, que sai hoje. Tem hora, Mário? Para prefeito da cidade. Deve ser umas 7 horas da noite. Então, Laís, essa pesquisa ela é aguardada com ansiedade porque ontem, né, antes de ontem, na verdade, saíram 2 pesquisas aqui com resultados diferentes. Né? Uma, o Zé Queiroz apareceu na frente de Rodrigo Pinheiro, 34-32, Fernando Rodolfo tendo 9. E a outra, Rodrigo Pinheiro, essa aí foi do Real Time Big Data, né, que é o Instituto Nacional que é ligado à TV Record. E a outra, né, da Revista Total. É um instituto aqui de Pernambuco, uma revista de Gravatá, se não me engano, que trouxe o Rodrigo Pinheiro com 46. Isso aí trouxe os votos válidos, tá? Que as pesquisas, elas dificilmente elas avaliam os votos válidos, mas essa aí trouxe Rodrigo Pinheiro com 47, Zé com 39, Fernando Rodolfo com 11. Nas duas, uma coisa é certa, nas duas que foram divulgadas, teremos o segundo turno. Só que na segunda aí, né, o Rodrigo Pinheiro se aproximando da vitória no primeiro turno, mas vamos aguardar essa de hoje, porque essa pesquisa de hoje, ela vai trazer ou a confirmação, veja, a pesquisa ela pode trazer 3 movimentos que podem ser tendência nessa eleição. Primeiro, se a pesquisa ela mostrar mais uma vez que os dois seguem tecnicamente empatados, então mostra um cenário que está mais presente em várias pesquisas que foram divulgadas até agora. E seria uma tendência, né, de ida ao segundo turno com a eleição polarizada. Segunda probabilidade, né, ou possibilidade, Zé Queiroz se mantém na frente, ele mostra uma tendência, né, que nas últimas semanas ele vem realmente crescendo. E aí vai ser uma ducha de água fria na campanha de Rodrigo, porque o pessoal aposta muito que nessa pesquisa de hoje eles vão aparecer na frente. Terceiro, é o cenário de Rodrigo Pinheiro na frente, abrindo com relação a uma vantagem de Zé Queiroz, mostrando que mesmo no cenário de segundo turno, o prefeito vai manter a dianteira, né, com a situação que mais, digamos assim, que vem aparecendo nas pesquisas, que seria o Rodrigo na frente, mesmo com o percentual pequeno, mas na frente. E aí vai ser aquela história, né? De um lado a militância comemorando na pesquisa, do outro a militância criticando e vice-versa. E por fim, mostrar se realmente Fernando Rodolfo se aproxima dos 2 dígitos, dos 10%, uma tendência que aconteceu nas últimas semanas. Fernando Rodolfo vem crescendo e que o uso contínuo da presença de Bolsonaro, por exemplo, nas peças de publicidade de Fernando Rodolfo, estariam surtindo efeito, além do que a campanha dele, mesmo com um pouco tempo que tem de rádio e televisão, para mim é uma campanha que vem utilizando bem a imagem de Bolsonaro e também as propostas que Fernando Rodolfo vem apresentando. Na minha opinião, é uma campanha que, mesmo modesta, do ponto de vista do tempo de televisão e de rádio, ela é uma campanha que chama a atenção. Então, Laís, esses são os cenários, as possibilidades que os candidatos têm e a expectativa para essa pesquisa de hoje, que será divulgada, né, logo mais. E, claro, né, pesquisa sempre que sai é um burburinho danado e mostra a situação. A gente vai aguardar e vai trazer amanhã de manhã aqui a análise desses números. Olha, foram divulgadas ontem pesquisas do Quest, né, que é um instituto que é ligado também à TV Globo, e trouxe cenários aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife, após a propaganda na TV e no rádio. Sim, essa pesquisa de hoje, Datafolha, ela também traz o impacto. Esse termômetro, né? Termômetro aí de como a população está aceitando o guia de cada candidato no rádio e na televisão. E também a história dos debates, né? Como é o desempenho, como vem sendo o desempenho dos candidatos no debate. E essa é a primeira pesquisa que vai ser realizada, aliás, Datafolha, aqui depois de quase 8 anos. A primeira pesquisa divulgada após os debates e o guia foi a do Big Data, e trouxe aí o cenário de empate técnico, mas com o Rodrigo numericamente na frente, com o Zé numericamente na frente. Depois veio essa da Revista Total e essa aí do Datafolha que sai hoje. Essa do Datafolha, ela analisa também a aprovação dos governos, Mário? Geralmente analisa, Laís. E também ela faz cenários de segundo turno. Hoje eu acredito que ela fará cenário de segundo turno entre os 3 candidatos mais bem pontuados. Zé Queiroz, Rodrigo Pinheiro e Fernando Rodolfo. E aí ela faz esse cenário dos 3 mais pontuados, segundo turno. Né? Então deve trazer isso também, a avaliação do governo de Rodrigo, do governo de Raquel e do governo do presidente Lula.
Veja, ontem foram divulgadas as pesquisas da Quest sobre várias capitais importantes. Por exemplo, em São Paulo, mostrou que o candidato Pablo Marçal segue mesmo uma tendência de crescimento, mas que o prefeito Ricardo Nunes, ele oscilou para cima também. E hoje, de acordo com essa pesquisa que foi divulgada, né, se a eleição fosse hoje, quem estaria no segundo turno, era o Pablo Marçal e o prefeito Ricardo Nunes. O Guilherme Boulos, que é o candidato mais representativo da esquerda, estaria aí, de acordo com essa pesquisa, fora do segundo turno. Tá, isso de acordo com essa pesquisa da Quest, né? O Ricardo Nunes, junto com o Pablo Marçal, eles teriam aí à frente, né? O Pablo Marçal aparecendo em primeiro com 24, mas tudo no cenário de empate, né? O Ricardo Nunes também aparecendo bem, ali com 25% mais ou menos, né? E o Boulos indo para 21%. Então, isso é o cenário em São Paulo. No Rio de Janeiro, que é outra capital, a situação é mais tranquila, digamos assim, porque o Eduardo Paes, ele lidera aí com folga em todas as pesquisas que foram divulgadas até agora. E uma coisa curiosa, o Alexandre Ramagem, que é do PL, é que tem o maior tempo de rádio e televisão, mas ele não consegue, aí, digamos, chegar perto do prefeito. Tem muitos candidatos, né, Mário, esse ano, que são apoiados por Bolsonaro, que ainda é uma figura muito forte, e que estão tendo essa dificuldade, né, na comunicação, de emplacar e de ir subindo, né? Isso, né? No Brasil todo, de modo geral. Em São Paulo, né? é dividido, né? Porque em São Paulo, você falou a chora aí, o candidato de Bolsonaro é Ricardo Nunes. Mas o pessoal se identificou com o Pablo Marçal, mais né? com o Pablo Marçal hoje, mas se essa pesquisa estiver correta aqui, o Lula sofreu uma grande derrota lá em São Paulo. Mas lembrando que saíram outras pesquisas também que deram o Boulos mais na frente. No Rio de Janeiro, né, o Eduardo Paes, que é o atual prefeito, ele apareceu com 64% contra 13% do Ramagem. Então, uma frente muito grande. Em Belo Horizonte, né, também tem uma situação que mostra o Mauro Tramonte, que é do Republicanos, com 27 pontos, né, Laís, e uma subida incrível do Fudnoman, né? Eles começaram a pesquisa com 9%, está em 20%, aí então chegando ali a perto, né, digamos, do candidato. Encostando, isso, né? Já o Bruno Engler, né, que é candidato do PL, ele também chegou a 16 pontos, e a Duda Sabet, né, candidata trans do PDT, caiu para a quarta posição com 11%. Belo Horizonte, né? Isso. Em Fortaleza, também uma briga muito grande, né, com lá na eleição do segundo turno, né, provavelmente entre o candidato Evandro Leitão do PT, começou atrás, começou 15%, mas já está em primeiro, de acordo com essa pesquisa, com 30%, e o candidato Capitão Wagner, que é sempre um candidato mais à direita, que ele começa bem as pesquisas, depois ele acaba caindo para o segundo lugar, e ele está com 25%, os dois estão empatados aí no limite da margem de erro. Já no Recife, uma situação que mudou pouco, né? O João Campos oscilou para baixo, ele caiu 4 pontos, de 80 para 76, mas é uma vantagem muito grande, porque os outros acabaram ficando só com 6%. Né? Então é uma situação bem de probabilidade de vitória no primeiro turno para João Campos, que veja, ele caiu 4 pontos, mas os adversários não subiram, então os outros ficaram todos lá com 6, 7%. Então a gente vai vendo aí, Laís, que os cenários eles vão mudando pouco, né? A não ser aí em Fortaleza, né, que houve uma virada aí, digamos assim, do candidato lá, mas os demais cenários eles se mantêm do jeito que estavam. E São Paulo, que é uma incógnita, né? Porque sai de manhã uma pesquisa dá um número, aí depois foram 3 pesquisas ontem, antes de ontem em São Paulo. As 3 elas colocam o Marçal crescendo, mas as 3 elas diferem com o número de bolos. Só uma que o Guilherme Boulos estaria em terceiro colocado, saindo da disputa, mas as outras 2 ele estaria indo para o segundo turno. Então, Laís, isso é um resumo aqui do que a gente vai ter hoje. Lembrando que amanhã a gente comenta a pesquisa da Datafolha que vai sair hoje para Caruaru. E também às 11 horas, às 10h20, aliás, perdão, às 10h20 da manhã, tem o estado de entrevista com o Josafá Almeida sendo entrevistado hoje, ele que é o candidato à reeleição a prefeito de São Caetano. E a gente vai entrevistar ele aqui de 11 horas. Muito bem. 10h20, perdão. Muito bem. Você fica aqui conosco que a gente só vai rodar a vinheta e falar de futebol.